No dia 26 de outubro de 2019, acontecia o primeiro culto público da Igreja do Redentor em Itajubá. A Igreja do Redentor é uma igreja em movimento, proclamando e demonstrando o amor de Cristo, até que cada homem, mulher e criança em Itajubá seja alcançado. Nossa missão está alicerçada em 4 pontos. Exaltando a Cristo acima de tudo. Anunciando as boas novas. Fazendo discípulos. E servindo ao mundo. Somos uma igreja para todos. E o nosso propósito como igreja local é clareza teológica e fidelidade às Escrituras. Pregação relevante e contextualizada. Ser uma igreja missional. Ser uma comunidade de discípulos engajada na vida da cidade. Ser uma igreja para todos os tipos de pessoas, idades e condições sociais. Como forma de servir a sociedade, nós temos projetos em andamento com algumas instituições da cidade e procuramos ser uma igreja acessível para todos. Somos uma igreja dinâmica e queremos ser relevantes para a nossa querida cidade. Somos uma igreja para todos. Seja bem-vindo à Igreja do Redentor em Itajubá. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, Samuca! Olá, pessoal! Oi, Preciosa! Preciosa, eu tive uma ideia hoje. Que tal a gente lembrar de todos os versículos que a gente já decorou até hoje? Uau, Samuca! Será que eu lembro? E você aí em casa? Você lembra
tão longe. Na verdade, eu nunca havia feito viagem alguma. Vamos fazer muitas viagens ainda, Preciosa. O nosso pastor sempre nos guia por bons caminhos. Às vezes ele é estreito e difícil de andar, mas ele nos leva para lugares lindos. Mas você tem razão. Como é bom chegar em casa depois de uma longa viagem. Sabe, Samuca, eu estava pensando no dia que o nosso pastor me comprou. Ele pagou um preço muito caro, né? Pagou sim, minha amiga. Mas ele pagou um preço caro por todas as ovelhas do rebanho. Mas eu era uma ovelha tão fraca e feia, não tinha valor algum. Preciosa, nenhuma das ovelhas foram compradas por um preço barato. Todas foram pagas com um alto preço. Isso demonstra o valor que temos para o nosso pastor. Ele escolheu cada uma das suas ovelhas do rebanho e mesmo elas não tendo valor nenhum, somos todos preciosos para ele. Mas esse é o meu nome. Oh, minha amiga, ele deu esse nome a você para que você entenda como é amada por ele. Eu me sinto tão amada, Samuca. O nosso bom pastor me ensinou como ser amada e também como amar. Eu nem sabia o que era amar antes de pertencer a ele. Hoje eu consigo amar as ovelhas que são diferentes, aceitar como elas são, mesmo que elas sejam tão diferentes. Aprender com elas e também ensinar o que o nosso pastor nos ensina. É assim mesmo. O nosso pastor nos ensina a amar, cuidar uma das outras e nos faz uma família, mesmo que a gente tenha nascido em lares diferentes. Olha lá, Samuca, parece que o pastor acabou de comprar outra ovelha. Ela está tão magrinha quanto eu quando vim morar por aqui. Coitadinha. Nossa, Preciosa, ela parece com você mesmo. Vamos lá, vamos conhecê-la. Vamos sim, Samuca, mas antes eu tenho uma pergunta. Qual é, Preciosa? Samuca, qual é o nome do nosso bom pastor? Ah, minha amiga, o nome do nosso bom pastor é Jesus. Jesus é o nome dele. Agora vamos lá, minha amiga. Vamos. Cinco semanas, hoje completa a quinta semana, nós estudamos as solas. Quem se lembra, sola é somente, né? Que acabaram por se tornar os pilares da Reforma Protestante, as bandeiras que foram erguidas na Reforma Protestante. Vamos ver se vocês se lembram. Qual foi a primeira que nós estudamos? Sola Scriptura. A segunda, Sola Gratia. Depois, Sola Fide, Solus Christus, semana passada, e hoje nós chegamos ao final. A última, Soli Deo Glória. Todas essas solas, elas culminam em dar glória para Deus. Tudo no final é para dar glória a Deus somente. Então ela quer dizer somente a Deus a glória. A volta às Escrituras, a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, tudo isso no final é para dar glória a Deus. E esse é o fim das nossas vidas, né? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, do Breve Catecismo, ela responde isso. Talvez uma pergunta que muitos de nós fazemos, é muito comum, né? Qual que é o objetivo da minha vida? Quantos já nos perguntaram, né? Para que eu existo? Ah, Deus, por que eu existo? Qual que é o fim da minha vida? Se a gente conhecesse um pouco mais do Catecismo, a gente saberia, né?
A primeira pergunta, ela responde que o fim principal do homem, do ser humano, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. E quando nós estávamos escolhendo o tema dessa série, eu tentei casar propositalmente o Solo e Deu Glória no dia do aniversário da nossa igreja. Porque a missão da nossa igreja, a missão da Igreja do Redentor, se alguém falar assim, qual que é a missão da Igreja do Redentor? A missão principal é adorar, exaltar a Cristo acima de tudo. A missão principal da Igreja do Redentor, guarde isso, é exaltar a Cristo acima de tudo. Não é reformar pracinha, isso faz parte, tá lá. Não é proclamar, isso também faz parte. Mas primeiro, antes de tudo, tudo que nós fazemos, todas essas outras coisas que nós fazemos, no final é para dar glória a Deus, é para exaltar o nome de Cristo. Eles não têm um fim em si só. Nós não vamos reformar uma pracinha, ou nós não vamos fazer discípulos porque nós queremos ser discípulos, é para que no final isso traga glória a Deus, que gere glória a Deus. Então, se a gente fala só lhe deu glória, ou se a gente fala exaltar a Cristo acima de tudo, é a mesma coisa, porque Cristo é Deus. Amém? Todo mundo concorda que Cristo é Deus, né? Que bom. Então, nós vamos trabalhar hoje quais são as marcas de uma igreja que glorifica a Deus. Quais são as características de uma igreja que glorifica a Deus? A primeira coisa que nós temos que saber é que uma igreja que glorifica a Deus, ela é formada por pessoas que glorificam a Deus. O nosso prédio, ele não vai glorificar a Deus. O nosso prédio não vai fazer glória a Deus, né? O nosso prédio não vai tributar a glória a Deus. Mas uma igreja que glorifica a Deus, ela é primordialmente formada por pessoas que glorificam a Deus. E como que é a vida de alguém que glorifica a Deus? Nós vamos ler uma passagem que está em Isaías. Você pode abrir comigo, lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. Nós usamos a versão NVI. Se você não tem NVI, a gente tem ela no slide, ou você pode acompanhar na sua versão. Isaías 6, de 1 a 8, e nós vamos ver quais são as características, as marcas de uma pessoa que vive uma vida que glorifica a Deus. Vamos ler? Todos acharam? Isaías, capítulo 6, vamos começar no verso 1 e vamos até o 8º verso. E o texto ele começa dizendo assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que nesse momento de palavra, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja glorificado, que nós possamos não somente nessa manhã, Deus, sermos ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Deus. Que a Tua palavra possa encontrar, Deus,
solo fértil no nosso coração, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa quebrar, Deus, a surdez dos nossos ouvidos, a cegueira dos nossos olhos, para que nós possamos ver o Senhor na Tua beleza, ver a Tua glória, ver a Tua majestade. E assim vivemos uma vida não centrada em nós, não focada no nosso eu, mas uma vida que no final das contas vai trazer glória ao Teu nome somente. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele narra o chamado de um dos maiores profetas da Bíblia. Talvez muitos de vocês conhecem, o chamado do profeta Isaías. E ele começa com uma informação importante, que se não fosse importante não estaria no texto, eu não começaria com ela, né? Esse texto começa nos dizendo que esse acontecimento, essa visão que Isaías teve, se passou quando? No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei muito importante para Israel. Israel experimentou um tempo de muita bonança com esse rei. Israel experimentou um tempo dourado, um tempo de ouro com esse rei. Mas chegou um ponto que esse rei, a Bíblia fala que ele ficou soberbo, ele se exaltou no coração. E aí o que acontece na Bíblia quando alguém se exalta? Deus vem e abate, né? Essa é uma didática da Bíblia. Sempre quando alguém se exalta, Deus fala assim, não, a minha glória eu não divido com ninguém, né? E Deus, isso é um ensinamento desde o começo até o final da Bíblia. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E esse rei, então, ele pega lepra e ele morre, e então o cenário ali em Israel não era um cenário muito favorável, porque o povo havia se distanciado de Deus, os reis, o outro rei que já estava no lugar, não era um rei temente a Deus, e no meio disso tudo, no meio desse caos da vida de Isaías, Isaías tem uma visão. Isaías tem essa visão que nós lemos aqui. E a primeira coisa que é importante nós destacarmos, e é muito interessante, é que o cenário de caos, ele não é uma barreira para que Deus manifeste a sua glória. O cenário de caos não é uma barreira para que Deus manifeste a sua glória. Na verdade, se você olhar para as Escrituras, parece que é o contrário. Parece que toda vez que as Escrituras narram um cenário de caos, de falta de esperança, de desilusão, é naquele momento que Deus ele se apresenta de forma mais gloriosa, que existem as teofanias, Deus se apresenta em pessoa, num anjo, alguma experiência que a pessoa tem com Deus. Então a gente pode falar que o cenário de caos, o cenário de desesperança, o cenário de desilusão, ele é um cenário, é um terreno fértil para que Deus manifeste a sua glória. Assim também é na nossa vida, gente. São nos momentos onde nós perdemos a esperança, repare na sua história. São nos momentos onde nós nos desiludimos com tudo, com todos, mas especialmente são nos momentos onde nós nos desiludimos com essa pessoa aqui, onde nós vemos que nós somos pecadores. São nos momentos onde nós vemos que nós não damos conta de guiar a nossa vida. São nos momentos onde nós caímos de joelho e falamos, que vida é essa? Né? Eu não dou conta. São nesses momentos. São os momentos onde que Deus mais se manifesta gloriosamente. Porque é o momento onde nós estamos vulneráveis diante de Deus. E aí é o Deus que se apresenta ao humilde e ao quebrantado de coração. São nesses cenários. Então, no meio desse cenário de caos, onde o rei, que era a esperança de Israel, talvez uma certa esperança, havia morrido, Isaías ele tem uma visão de quem? Do rei, do real rei, sentado sobre um alto e sublime trono. O rei que nunca perde a majestade e a glória. E aí ele tem essa visão dos seres angelicais, dos serafins, né? Eu fico tentando imaginar, uma vez já busquei na internet como eram, né, os serafins, aí você coloca, é difícil, né? 6 asas, um ser alado, 2 asas tampando o rosto, 2 asas tampando o pé, com 2 voando. Isso foge da nossa imaginação, né? Mas era a visão que ele teve ali, eles estavam ao redor do trono,
E aí eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. E sempre, no hebraico, eu acho que a única coisa que eu gravei do hebraico, das aulas de hebraico, é que quando se repetia 3 vezes a mesma expressão, é porque era a forma máxima de expressar alguma coisa. Então, quando ele falava, o judeu falava, o israelita falava 3 vezes, Santo, 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 ou usava 3 vezes a expressão, era o máximo que ele poderia expressar de alguma coisa. Então, os serafins, eles estavam no máximo expressando a santidade de Deus, um Deus que era poderoso. E a santidade de Deus era tanta que enchia a terra com sua glória. A glória de Deus, a santidade de Deus é a glória de Deus. Ele não fala assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso e a terra está cheia da sua santidade. Ele fala, está cheia da sua glória, porque é a glória de Deus, é a santidade de Deus que traz a glória de Deus, que faz dele um ser único, porque santidade é separação. Deus, ele é totalmente separado de nós em sua santidade. Deus não é acessível para nós em nossa santidade. E aí ele tem essa experiência, e no meio disso, desses serafins falando, cantando a Deus, os batentes das portas, né, eles se movem e o templo fica cheio de fumaça. O que eu quero dizer com isso? O importante é a gente notar que Isaías, no meio desse cenário de caos, ele teve uma visão, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Essa é uma realidade que, se nós queremos ser uma igreja que glorifica a Deus, nós precisamos ser formados por pessoas que conhecem a glória de Deus. Nós precisamos que a nossa igreja seja formada por pessoas que já tiveram e que têm uma experiência com Deus e com a sua glória. Porque igrejas que são formadas por tradição, e nós vimos isso na Reforma, no primeiro ponto, igrejas que são formadas por tradições religiosas, elas não glorificam a Deus. E isso não é só da igreja católica, não. Tem muitas das nossas igrejas que estão cheias de pessoas que estão na igreja porque seus pais estavam na igreja. Por que vocês estão aqui? Não sei. Eu cresci aqui, eu gosto, é legal, mas eu não sei por que eu estou aqui. Eu nunca tive uma experiência com Deus, mas meu pai fala de uma experiência que ele teve há 30 anos atrás, que foi muito boa. Um dia Deus se manifestou. Meu pai, ele é um homem de oração, minha mãe é uma pessoa de oração, mas você tem uma experiência com Deus? Uma igreja que glorifica a Deus é uma igreja formada por pessoas que conhecem a Deus e a sua glória. É formada por pessoas que tiveram experiências pessoais com Cristo em algum ponto da sua caminhada. Ok, você não precisou ver anjos voando, eu não estou falando que você precisa ter uma experiência como essa de Isaías, né, com anjos voando, batendo as asas, mas em algum ponto da sua caminhada você precisou, ou você precisa, e nós precisamos constantemente experimentar da presença de Deus, através da palavra, através da comunhão, através de momentos de louvores. A igreja que vai glorificar a Deus. Isso é o primeiro ponto, é o crucial. É uma igreja que é formada por pessoas que experimentam de Deus. Não tem como ser o contrário, não tem como. Vai ser só fala, só lhe deu glória, eu assino embaixo. Tudo que eu faço eu coloco só lhe deu glória. Mas você está experimentando de Deus? Precisamos experimentar de Deus. Algumas semanas atrás, eu fui passear no feriado do dia 12 de outubro, né, caiu numa segunda-feira, e no domingo acabou o culto, e eu tinha conseguido um lugar para passar um dia com a minha família, com a minha esposa e os filhos, e a gente foi passear num sítio, fica próximo daqui. Eu estava com uma expectativa boa, porque eu queria descansar. Mas quando chegou no sítio, quando eu entrei, sabe quando você fica, uau, eu não sabia que era isso tudo, eu achei que era um sítiozinho, sabe? Não porque era algo muito esplêndido, mas tinha um chalezinho do lado esquerdo, assim, de madeira, aqueles que você vê em filme, você fala, nossa, gente, eu cheguei e fiquei igual criança, sabe? Aí, árvores, passarinho cantando, aí você olha, o homem já olha isso, é uma churrasqueira com fogão a lenha, eu falei, meu Deus, é o paraíso, né? E aí tinha uma área para fazer fogueira e se assentar ao redor, uma área profunda, 3 postes com como chama? Rede, né? Com rede para você deitar. Só que isso não era tudo. Você podia, quando você chegava, você descia do carro, você já ouvia o barulho da água. Um barulho muito forte de uma queda da água, né? E aí, logo que eu desci do carro, eu olhei um pouquinho para baixo, assim, tinha um riacho que passava praticamente da frente do chalé. Você podia ver a queda da água. Não era uma queda enorme, mas era uma quedinha da água. E era um barulho que ficava o tempo todo, né, com a queda da água.
E aí eu já saí do carro igual criança, guardei as malas no chalé, né, e falei para a Alessandra, eu vou descer lá para o Rio. Aí ela falou, não, tá frio, já era 5 horas da tarde. Não, eu vou descer lá, é a Mariá, eu quero nadar, então vamos, né? Eu falei, a Mariá que quer nadar, não sou eu não, né? A Mariá que tá doida para nadar. E aí eu desci, e eu falei, mas eu falei para ela, acho que eu não vou. Ela falou, vê se a água não tá fria, né? Água de cachoeira, né? Eu falei, não, eu vou só colocar o pé lá, né? Vou só ficar olhando lá de longe, eu não vou entrar, não. E aí chegou 5 minutos depois, eu fiquei encantado com aquele lugar, né? Era muita natureza, era um lugar muito gostoso. Até que finalmente eu decidi experimentar da cachoeira, né? E como que a gente experimenta da cachoeira? Mergulhando, né? E aí eu dei aquele chamado famoso tibum, né? Dei um tibum lá, deixei a Mariá no banco de areia ali e mergulhei, aquela água refrescante. Quando eu levantei, sabe aquela sensação gostosa de cachoeira, que você fala, nossa, Deus. Aí você começa a adorar, Deus fala, Deus, obrigado por esse momento de descanso, de refrigério, obrigado. Aí você olha para a natureza e fala, como que o Senhor foi bom, né? Deus podia ter feito a terra assim, tudo igualzinho, com uma árvore só, mas se a gente olha para a natureza, a gente vê toda a glória de Deus. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que com Deus é assim também, nós precisamos experimentar de Deus. Nós precisamos mergulhar em Deus e na sua glória. Nós não podemos ser somente espectadores. Eu não poderia falar que aquela cachoeira era boa se eu ficasse assim, né? Nossa, essa cachoeira é demais, é muito boa. Essa cachoeira, olha, parabéns para a cachoeira, ó. Pegar o violão, ficar cantando cachoeira, né? Nem pode, né? A gente, como cristão, a gente não pode. A maneira de você experimentar da cachoeira é você mergulhar na cachoeira. E assim é com Deus também. A maneira da gente dizer que Deus é bom, a maneira da gente glorificar a Deus é experimentando de Deus. Se nós queremos ter uma vida que glorifica a Deus, nós precisamos provar de Deus. Esse é um convite que está no Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Veja que o salmista fala, provem e vejam que o Senhor é bom. O salmista não fala assim, fique de longe e assistam a bondade de Deus. Provem. Jesus falou, esse é meu corpo. Experimente de mim, tenha comunhão comigo. O cristianismo, meus irmãos, não é uma religião de espectadores. Não é uma religião de espectadores. O cristianismo é uma religião de experiência. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal que deseja se relacionar conosco e que deseja se revelar a nós a cada dia mais. O cristianismo não é uma experiência de espectadores. Guarda isso, é uma experiência. O cristianismo é uma experiência, é uma religião de experiência, de provar o Senhor. Tem uma famosa frase do John Piper que ele fala que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos em Deus. Essa é uma realidade. Deus é mais glorificado na minha e na sua vida quando você se deleita em Deus, quando você tem prazer em Deus, quando você tem experiências com Deus. Jonathan Edwards, que é um teólogo mais antigo, que John Piper leu muito, bebe muito dele, ele contando, foi um pastor que teve muitas experiências com Deus, ele tinha uma boa teologia, mas a gente fala, né? Uma luz na mente, mas um fogo no coração. Ele falou que os grandes momentos da vida dele, preste atenção, não foram aqueles que eu me preocupei com a minha salvação, e sim aqueles que eu fui levado à comunhão com Deus, e contemplei a sua beleza e desejei sua glória. Eu me regozijei e anelei ser esvaziado e aniquilado do eu, a fim de que fosse cheio tão somente da glória de Deus e de Cristo. Que ele está falando que os grandes momentos da vida dele, não foi que ele ficou preocupado se ele ia para o céu ou não, da salvação dele ou não. Os grandes momentos da vida dele foram os momentos de contemplação que ele teve com Deus, os momentos que ele passou na presença de Deus, que ele experimentou de Deus através da palavra, da oração, da adoração. E aí uma pergunta para você e para mim. Qual foi a última vez que nós ficamos maravilhados com Deus? Qual foi a última vez que nós experimentamos de Deus? Que nós não simplesmente pegamos a Bíblia e lemos um texto e falando, está pago, fechei e vou embora. 5 minutos. Qual foi o último momento onde o último dia nós tivemos contemplação? Que passamos tempo de joelhos. Que caímos maravilhados ao ler sobre Cristo na palavra. E que fomos levados a adorar Ele. Sem nenhuma música, sem nenhum violão, mas com as nossas vozes, falar, Senhor, Tu és maravilhoso,
Senhor é bondoso. Deus, dá mais fome no meu coração pelo Senhor. Deus, eu preciso te conhecer mais. Qual foi a última vez que você orou? Deus, dá fome, dá sede no meu coração pelo Senhor. E algo que fica claro quando a glória de Deus é manifestada a nós, homens, é quão pecadores nós somos, né? O homem, é interessante você notar que o homem, mas quando eu falo homem, tá, gente? É homem, mulher. Até o dia que ele tem um encontro com Deus, ele não costuma se achar uma pessoa má. Quando você conversa com alguém que ainda não teve uma experiência com Cristo, a pessoa fala, olha, eu sou uma pessoa boa. Eu cuido dos animais. Eu não faço mal para ninguém. Eu dou esmola. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa boa. Por quê? Porque como ela não teve uma experiência com Deus totalmente santo, excelente, glorioso, qual que é o padrão de comparação dela? Outros seres humanos. Então, se eu olho para o lado, eu olho, o João é assim, o outro é assim. Então, eu estou na média, eu não sou tão mal assim. Mas isso só dura, gente, até o momento onde nós temos uma experiência gloriosa com Deus, o que nós chamamos de conversão, que é quando as nossas escamas caem, quando nós vemos Deus em sua glória, e aí a gente fala, Senhor, eu sou pecador. É o que Pedro faz diante de Jesus, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando nós reconhecemos a glória de Deus, aí nós reconhecemos quem nós somos. Isso acontece na conversão. Isso é a conversão da vida cristã. Isso é a conversão. É aquele momento onde nós nos tornamos conscientes da nossa distância, da santidade de Deus. Eu não consigo colocar minha mão lá nos céus, mas a Bíblia fala que a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade é essa diferença. Mas onde nós nos tornamos conscientes da distância de um Deus santo e de um homem pecador como nós. E o interessante é que quanto mais nós crescemos na nossa caminhada cristã, às vezes nós costumamos achar que uma pessoa que ela é muito madura espiritualmente é uma pessoa que é muito espiritual, assim, mas a pessoa, o amadurecimento cristão, se você olhar na luz da Bíblia, é que cada vez você entende mais da santidade de Deus e cada vez você fala, Senhor, como o Senhor é glorioso. E você vai enxergando cada vez mais que você vai conhecendo a Deus, as Escrituras, como Deus ele é tão separado da gente, tão santo, tão glorioso. E ao mesmo tempo você vai começando a enxergar que você não é tão bonzinho como você pensava. Que o pecado no nosso coração não é uma coisa que eu faço, mas é uma disposição do nosso coração. A gente começa a enxergar que o buraco é um pouco mais profundo. Que eu só não faço algumas coisas erradas. A minha natureza é pecaminosa. E aí, naquele momento, você se dá conta de que você não tem como se apresentar diante de Deus. E foi assim com Isaías. Ele percebeu isso. Isaías sabia que Deus era santo, ele era um israelita, ele era do povo de Deus, mas naquele momento, onde ele tem um encontro com a glória de Deus, ele se percebe desqualificado para estar diante de Deus. Interessante que o texto fala, ele fala assim, então eu gritei. A expressão de Isaías, ele não fala assim, então eu falei. Quando ele se vê diante desse Deus glorioso, ele grita, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. O que ele está falando? Ai de mim, porque eu sou um pecador que vivo no meio de pecadores, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que ele está falando? Eu vou ser exterminado, eu não vou conseguir permanecer diante de um Deus santo. E aí Deus, com sua graça, é interessante, né? Faz com que um serafim desses pegue uma tenaz, que é um alicate, uma coisa que eu descobri agora, eu não sabia que tenaz era um alicate. Pega um alicate, aquele negocinho assim, né? Pega uma brasa do altar, tire do altar e toque nos lábios de Isaías. É como se falasse, ok, Isaías, agora você está com os lábios purificados. E agora você pode cantar junto com o serafim sobre a minha santidade, porque antes você não estava habilitado, você não tinha condição, porque seus lábios eram impuros, de cantar sobre a minha santidade. E aí um desses serafins, nesse momento, chega e toca nele, e olha o que ele fala, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. A expressão que é usada para a culpa removida é expiação nesse texto. É a mesma coisa que Cristo fez com cada um de nós.
É a mesma experiência, é a mesma coisa que nós descobrimos quando nós nos deparamos com a nossa pecaminosidade e a glória de Deus na nossa conversão, ou constantemente, e quando nós olhamos à distância, a única coisa que nós entendemos que pode nos unir até Deus é a cruz de Cristo. E quanto mais nós percebemos a santidade de Deus mais alta e a nossa pecaminosidade mais profunda, mais a cruz de Cristo aumenta. Que aí você enxerga, não, é somente pela cruz, e a cruz vai se tornando maior. E quando nós tentamos minimizar, falar assim, eu não sou tão pecador, a gente está diminuindo, encolhendo a cruz de Cristo. Mas quando nós reconhecemos cada vez mais a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, a cruz de Cristo vai se tornando maior. E isso gera gratidão no nosso coração. Porque não foi uma brasa que foi tirada do altar para as nossas vidas. Foi o próprio Cristo que deixou os céus em glória. Voluntariamente entregou a sua vida. E Ele não tocou somente os nossos lábios. A gente estudou em Tito, numa passagem, onde Tito fala que, assim, mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, olha a palavra, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É abundante. O lavar que a gente recebeu é um lavar abundante de Deus, que nos lavou, que nos purificou de todo pecado. É nessa experiência com o transcendente, de conversão, onde nós caímos diante de Deus de joelhos e falamos, Deus, eu não tenho condição de me apresentar diante do Senhor, é que nós reconhecemos a cruz de Cristo. Então, uma vida que glorifica a Deus é uma vida, primeiramente, de pessoas que têm experiências pessoais, que já tiveram experiências com Cristo, pessoais com Cristo e com a sua glória. Segundo, é uma vida de pessoas que reconhecem que elas não têm mérito suficiente para se chegar diante de Deus. E é uma vida, consequentemente, de pessoas que entendem que elas só podem se chegar a Deus pelo sacrifício de Cristo. Mas aí tem um quarto ponto, que é o último ponto. Isaías não ficou prostrado diante da glória de Deus. Ele ouve Deus falar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Interessante, né? Nós. Alguns falam que podia ser Deus falando com serafins, mas alguns falam que já era a trindade ali, né? Deus já habitava na trindade. Era como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo falassem, olha, nós temos uma missão, e quem vai por nós? E aí, Isaías se levanta e fala, eis-me aqui. Senhor, me envia. A vida de alguém que glorifica a Deus não é só a vida de alguém que teve uma experiência com Deus, de alguém que reconheceu a sua pecaminosidade, de alguém que reconheceu a obra de Cristo, mas é a vida de alguém também que se levanta e fala, Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu quero viver para proclamar essa glória do Senhor ao mundo. Eu quero viver para falar das pessoas, da sua bondade, da sua glória. Porque é impossível alguém que teve uma experiência com Deus desse tamanho ficar com os lábios fechados. E a missão de Isaías era dura. Ele tinha que proclamar uma mensagem que não era nada agradável. Nós temos uma missão também. Jesus nos comissionou. Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu venha. Uma igreja que glorifica a Deus, ela é formada por pessoas que têm uma vida em missão, que vão falar de Deus. E não porque está ali, olha, nós somos uma igreja missional, então nós temos que falar. É uma obrigação que cabe a nós, sim. Mas o ponto é que quando nós estamos tendo experiências pessoais com Deus, na sua palavra, em adoração, nós vamos falar. Sabe o que aconteceu comigo? Depois que eu voltei desse sítio, eu já indiquei umas 7 pessoas para ir para esse sítio. Eu falei para o cara, eu quero comissão. Porque eu falava para todo mundo, cara, você tem que conhecer um lugar maravilhoso que eu fui, é muito bom. A Alessandra fez um vídeo e deu para o cara de presente. E o lugar é muito gostoso. E aí ele já fechou mais umas 3, 4 pessoas para ir lá. Por quê? Porque era tão bom que eu quero falar para as pessoas o quão bom era aquilo. Quando nós estamos tendo experiências com Cristo, quando nós estamos vivendo na presença de Deus, é natural que nós iremos falar. É natural que nós vamos falar de Deus para as pessoas. É natural que nós vamos comunicar.
Sabe por que missão existe, gente? Isso não sou eu que falei, foi John Piper também. Ele falou que missão existe porque a adoração não existe em todos os lugares. Sabe por que a gente tem que falar para as pessoas, que a gente deseja que as pessoas saibam de Cristo? Porque naquela casa onde a pessoa não adora a Deus, nós queremos que o nome de Deus seja exaltado lá. Então, quando nós comunicamos, aquela pessoa começa a adorar a Deus, ela recebe o Evangelho. Lá não vai existir mais missão, num certo sentido, aquela pessoa recebeu. Até um dia onde que a glória de Deus vai cobrir toda a terra. E no dia que Deus voltar e a glória dele cobrir toda a terra, a missão acabou. Mas até lá, nós temos a missão de levar essa mensagem do Evangelho, para que pessoas adorem a Deus em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, seja em Itajubá, seja no sul de Minas, seja no Brasil, seja na África, seja em qualquer lugar. Nós temos a missão. Para que a igreja do Redentor seja exaltada? Não. Para que o nome de Cristo seja exaltado. Para que pessoas cheguem ao conhecimento de Deus e que se tornem adoradores desse Deus verdadeiro. Nós queremos ser formados por pessoas que glorificam a Deus, que têm experiência com Deus. Eu acho que é um ponto que nós precisamos não somente falar lá da reforma lá atrás, aconteceu, mas como nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus. Busque a Deus. Peça a Ele que Ele se revele a você. Fala, Deus, talvez eu nunca tive essa experiência. Eu não estou falando simplesmente de uma experiência, sabe, de anjos, como eu estou falando, mas uma experiência de você enxergar o tamanho da sua pecaminosidade, da glória de Deus. Mas se você já teve, peça a Deus, Deus, eu preciso ter mais experiências com o Senhor, eu preciso me voltar para a sua palavra, eu preciso ser reavivado com a tua palavra. E eu preciso comunicar essa verdade às outras pessoas. Vamos orar? Pai Santo, nós nos achegamos diante do Senhor, Pai. Nós não queremos simplesmente falar sobre o Senhor, Pai, sobre a tua glória, Deus. Nós não queremos ser espectadores da glória do Senhor, Pai. Mas o que nós pedimos, Deus, é que a nós venha ser revelado, Deus, toda a beleza do Senhor, Deus. A nós venha ser revelado, Deus, quem o Senhor é, Deus. Quão santo o Senhor é, Deus. Quão separado de nós o Senhor é. Mas o Senhor não ficou distante, Pai. O Senhor se revelou a nós na pessoa do Filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que nós pudéssemos, Deus, nos achegar até o Senhor, Pai. Obrigado por essa obra maravilhosa. Obrigado porque o Senhor se revelou poderosamente a nós um dia, Pai. O que nós pedimos, Deus, é que o Senhor possa continuar a se revelar a nós, Pai. Que nós não venhamos a viver de glórias passadas ou de histórias que aconteceram no passado, Deus. De história dos nossos pais, dos nossos avós ou de histórias de livros, mas que nós venhamos experimentar um Deus que continua glorioso. Um Deus que continua se movendo na história. Um Deus que continua salvando pessoas. Um Deus que continua se revelando. O que cabe a nós, Deus, experimentar do Senhor, te adorar, nos render diante da obra de Cristo e proclamar a todas as pessoas os teus feitos maravilhosos. Proclamar ao mundo as boas novas do Evangelho, de que por Cristo nós não estamos mais condenados diante do Senhor. Se aceitarmos a justiça de Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós queremos comunicar essa verdade, Deus, aos quatro cantos. Nós queremos viver vidas, Deus, que no final das contas vão glorificar o Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, nos ajude. Gera fome, gera sede no nosso coração pelo Senhor, Pai. Nós oramos assim, Deus, nessa manhã. Amém.